Então vamos iniciar, né? 7 horas. Bem, pessoal, vocês, né, estão aí há uma semana do vestibular, basicamente, uma semana e um pouquinho, né? É uma prova rápida, uma prova que algumas provas, alguns tipos de provas são provas que vocês normalmente não releem muito, né? Provas longas, às vezes, Enem. A prova da CAF é uma prova um pouco mais certeira, né? Uma prova um pouco mais, né, menos questões. Só cuidado com a pegadinha, né, pessoal? Que às vezes tem provas que colocam o horário do início da prova é o mesmo horário de entrada, né? Vocês têm que sempre tomar cuidado que a prova da CAF ela fecha o portão antes e depois começa a prova, né? Então tem que tomar bastante cuidado quando vocês olharem ali o horário, olhem o horário de fechamento dos portões, né? Porque ele tem diferença de horário de fechamento de portão e de horário de início de prova, né? Então, isso daí tem um monte de gente que se perde nisso. Mas eu tô adiantado. Mas eu tô. E acaba se perdendo né, perdendo a prova. Ah, o bom é que é uma prova de domingo, sendo uma prova de domingo, né, vocês não encontram, né, muito trânsito, não encontram, né, coisas assim. Uma vez em Florianópolis aconteceu uma coisa inusitada, né? Foi um dia de vestibular da CAF, foi um dia que teve aquelas provas tipo Ironman, coisa assim, que fechou metade da cidade. E aí teve muita gente que se perdeu em relação a isso, né? Porque achava que não ia pegar trânsito, acabou pegando, né? Acabou pegando vias interditadas, né? Então tem que sempre tomar bastante cuidado, faz parte digamos assim, do processo em si de um vestibular, a preparação, né? A preparação com alimentação, a preparação, como eu sempre falo, né? Prova, ainda mais uma prova que é rápida como essa, né? Não é uma prova assim extremamente longa que a gente diz assim que é uma prova que vocês não têm uma necessidade assim tão grande de comer tanta coisa, né? Tem gente que leva uma mochila lá pro dia do vestibular que parece que está indo para um café colonial. Então, assim, cuidado, né, galera? Você sabe que a comida, né, ela ativa o sistema nervoso parasimpático, né? Ela desvia o sangue para a região abdominal. Aquele sangue que devia estar circulando na cabeça começa a circular no intestino. É a fisiologia do corpo, galera. Então, não é para vocês ficarem se empanturrando de coisa durante a prova. Para mim, eu acho um grande erro fazer isso. Leva, sei lá, um docinho, leva um daqueles, né? Quem não tem diabetes aí leva um daqueles saquinho de gel, de maltose, tá? De maltodextrina, que é só uma glicosezinha ali na hora para repor aquela glicemia, de repente ali básica e nada de muito. Galera, assim, não vejo uma grande necessidade de vocês se encherem de coisa para comer. Nem para comer e uma aguinha para beber, uma garrafinha só. Tem gente que parece que leva um, um- um galão de água, né? Então, daí tem que ir 2 vezes no banheiro para fazer xixi, né? Então, assim, galera, cuidado com essa questão, né? São tudo detalhes assim que podem fazer a diferença na hora de uma prova, né? Então, todo esse planejamento, esse pensar né, e não sair de casa estabanado, pegando as coisas de última hora, o pensar, o se antecipar, o planejar, ele é fundamental, é algo que pode, né, mudar a vida de vocês para muito bom, né? Para um curso que vocês querem, para algo que vocês realmente querem. Então, exige um planejamento. Exige, na verdade, né, uma dedicação um pouquinho maior do que só a dedicação do estudo, né? Então, isso daí é bem importante que vocês tenham essa visão e esse planejamento, certo, pessoal? Tranquilos? Então, cuidado com essa questão. Hoje eu vou falar de dois assuntos, como eu combinei com vocês na semana passada. Vou falar um pouquinho de, de evolução e vou falar um pouquinho de ecologia. Tá? Então, são dois assuntos também bem recorrentes,
né? Eu sei que quando a gente fala em assuntos recorrentes, a gente sabe que muitos assuntos não foram passados, porque, como eu já falei várias vezes, são assuntos que foram vistos recentemente, né? Por exemplo, citologia é um assunto que tem bastante, né, frequência, genética, são assuntos que, de repente, vocês acabaram, de repente, de ter, né? E daí não tem muito sentido a gente ficar nessa revisão rápida passando para vocês, certo? Então, o planejamento foi feito em relação a isso. Tá? Bem, pessoal, então nós temos com relação primeiro, questãozinha de evolução, tá? Questãozinha de evolução aqui rapidinho, né? Assim, sem ficar de repente se enrolando muito nessa parte. Aquele conceito básico histórico, ah, lembrando da diferença entre Lamarck e Darwin, né? São diferenças importantes, tá? Lamarck lembra que o meio, como é que age o meio para Lamarck? Lamarck, o meio cria uma necessidade, né? Então, essa necessidade induz as mudanças, de repente, de um animal, de uma planta ou de que seja. Tá? E essas características, na verdade, se desenvolvem ou não, de acordo com o que a gente chama de lei do uso e desuso. E, digamos assim, o principal não seria um erro, né? Ah, a questão de que essas características seriam passadas para os descendentes. Eu li até um texto interessante esses tempos falando de epigenética, né? Epigenética são realmente mudanças que vão além daquelas mudanças de uma genética mendeliana, que é relacionando justamente com as ideias de Lamarck. Bem interessante, na verdade, essa visão de que Lamarck não estava completamente errado, como muita gente fala. Ah, bem, o Darwin muito mais aceito, o pai da biologia, então, né, todo biólogo adora falar sobre Darwin. O meio, na verdade, ele promove para Darwin uma seleção, né? O meio, opa, desculpa aqui, o meio promove a seleção das características mais aptas, a seleção natural das características, então, que tornam o indivíduo diferente dos outros. E essas características, na verdade, que tornam ele, digamos assim, mais apto, elas vão acabar sendo passadas daí para os descendentes, porque eles têm mais chance de reprodução, os indivíduos que são mais aptos, né? Então, a base do processo de evolução foi Lamarck e Darwin, né? Só que Lamarck não conseguia, desculpem, Darwin não conseguia explicar os mecanismos que levavam a essa diferenciação, né? Por que que tinha, de repente, uma girafa de pescoço um pouquinho mais comprido, outra de pescoço um pouquinho mais curto? Na verdade, isso surgiu numas ideias neodarwinistas, depois de Darwin, ideias de mutação, ideias, na verdade, mais relacionadas com a ecologia. A biologia passou a ser uma biologia de estudar não apenas o indivíduo, mas passou a ser uma biologia no século XX de estudar populações, de estudar, né, uma biologia mais, digamos assim, das comunidades, né, uma biologia mais de população e não de indivíduo, que era uma biologia mais de século XIX. Então, nós estudar aquele animal, como era aquele animal, tanto que eles chamavam de naturalistas, né? Aquele animal, como que é o esqueleto do animal, como que é, né? Mas não se estudava muito a relação dele com o ecossistema e assim por diante. Tá? Bem, pessoal, uma coisa que já caiu várias vezes na CAF é a questão de órgãos homólogos e órgãos análogos. Lembra que homo é prefixo de igual. Igual o quê? Igual função? Não, até pode ter uma função igual, mas na verdade é igual ancestral, um ancestral muito próximo. Então o braço do homem, se eu pegar a nadadeira do golfinho, a asa do morcego, eles têm, inclusive, a mesma estrutura óssea, né, de húmero, ulna, rádio, carpos, metacarpos, falanges, assim por diante. Então ele tem a mesma estrutura, só que por um processo evolutivo, na verdade, houve uma diferenciação por uma adaptação maior ao meio. Enquanto que quando a gente fala em órgãos análogos, então órgãos análogos, se eu pegar, por exemplo, a asa de uma borboleta, a asa de uma ave, elas acabam tendo a mesma função, mas eles têm origens evolutivas completamente separadas. A ANA é a separação, né? Lembra a anáfase numa divisão celular.
Então, essa separação é de quê? De origens desses animais, de origens evolutivas desses caras. Esses caras desenvolveram, na verdade, estruturas que são, mesmo eles tendo processos evolutivos completamente distintos, eles desenvolveram um órgão com uma característica muito semelhante, né, que seria para voar. Então, isso daqui já caiu algumas vezes na CAV, é uma questãozinha importante que a gente tem que se ligar dessa diferença entre órgãos homólogos e órgãos análogos. Outra questão em relação à evolução, que eles gostam bastante, isso daí tem caído bastante em vestibular, tomem muito cuidado com isso, tá? Que é a questão da resistência bacteriana. Isso aí tem caído muito em vestibular, porque é uma preocupação, né, digamos assim, para toda a área da saúde humana, né? Nós temos aí todo, digamos assim, uma preocupação com a resistência das bactérias, aos antimicrobianos, então isso daí tem caído em vestibular de uma forma absurda. Ah, Cuidado com alguns detalhes que são importantes. Por exemplo, uma bactéria, ela, na verdade, ela pode, desculpa o texto aqui em inglês, mas é porque eu achei essa figurinha bem boa. Ah, Então, assim, ó, as bactérias, elas podem ser sensíveis, de repente, a um antibiótico, as cepas sensíveis ao antibiótico, e uma cepa, de repente, de bactérias pode ser resistente a um determinado antibiótico. De repente, o antibiótico tem mais dificuldade de passar pela parede, de repente, o antibiótico tem mais dificuldade de modificar a produção de uma enzima da bactéria, e assim por diante. Ou seja, essa bactéria ela acaba sendo, por algum motivo, mais resistente a esse antibiótico. Detalhe: a mutação que gerou, a alteração genética que gerou o surgimento dessa bactéria mais resistente é que é o ponto-chave aqui. Tá? Galera, vocês não podem dizer que a bactéria sofreu a mutação para se adaptar ao antibiótico. Cuidado com isso. A mutação ela ocorreu por acaso. A mutação ela foi um processo que ocorreu ao acaso ali e por acaso de repente ela modificou a sua estrutura da parede celular, ela modificou a estrutura da sua enzima, né? E assim por diante e deixou de ser tão sensível a esse antibiótico. Então, eu não posso dizer que foi uma coisa meio com aquele ar de voluntariedade, de dizer assim, a bactéria ela sofreu a mutação com objetivo para se adaptar ao antibiótico. Não, 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 não. A mutação ocorreu por acaso. Tanto que a mutação pode formar cepas até menos resistentes. Né? Então, por exemplo, a mutação pode fazer uma bactéria ficar mais sensível ainda ao antibiótico? Pode. Só que daí, quando começar a tomar um antibiótico, vai ser a primeira que vai morrer. Então, é uma mutação que tornou ela menos apta ainda. Então, tomem bastante cuidado com isso. A mutação não serve apenas para torná-la mais apta, a mutação pode torná-la menos apta. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Certo, pessoal? E aí, o que que vai acontecer? Quando o cara começa a tomar um antibiótico, as bactérias vão morrer, principalmente as que são menos aptas vão morrer. As que são mais aptas acabam sobrevivendo. O detalhe importante é que às vezes a carga bacteriana se torna tão pequena que os sintomas passam, né? Então o cara tá lá com aquele sintoma lá de dor de garganta, o cara tá com aquele sintoma lá de dor de garganta, o cara começou a tomar um antibiótico, dá ali 3, 4 dias, de repente os sintomas passaram. Mas isso não quer dizer que eu já eliminei completamente as bactérias. De repente, se eu tivesse tomado esse antibiótico até o final, mesmo essa bactéria sendo mais resistente, eu de repente conseguiria eliminá-la. Aí está outro ponto importante. Então, o uso incorreto desses antibióticos pode favorecer com que essa bactéria mais resistente sobreviva? Sim, porque o uso incorreto de antibiótico, de repente, se eu tivesse tomado até o final, eu teria matado inclusive essa vermelhinha. Ela pode até ser mais resistente, mas de repente ela não era tão indestrutível ao antibiótico. A persistência no tratamento poderia ter eliminado essa cepa, inclusive a cepa mais resistente. Por isso que o uso incorreto de antibiótico é tão errado, é tão ruim. Então, na verdade, o que que vai acontecer? Nós vamos ter, se o cara daí de repente está usando incorretamente, assim por diante, o que que vai acontecer? Essa bactéria, se ela sobreviver, ela é que vai, de repente, começar a se desenvolver
E detalhe bem importante: lembra que existe nas bactérias um processo chamado de conjugação. Ou seja, essa bactéria, ela normalmente, quando ela sofre essa mutação, normalmente é mais comum ocorrer a mutação. Lembra naquele DNA chamado de plasmídio, que é um DNA que ela usa justamente para fazer trocas de material genético com outras bactérias? É muito mais comum ocorrer mutação no plasmídio do que no DNA principal da bactéria. Então, é muito comum surgirem mutações de resistência bacteriana nos plasmídios. Né? Aí, o plasmídio, tendo um gene que foi selecionado, dessa bactéria que foi selecionada por uma mutação que ocorreu ao acaso, ela pode pegar esse plasmídio e passar para outras bactérias essa informação e tornar outras bactérias que não eram resistentes também resistentes, por um processo daí chamado de conjugação. Mas tomem cuidado que o foco da questão normalmente é na mutação. E a mutação, ela ocorre por acaso. Certo, pessoal? A mutação, então, inclusive, pode tornar a bactéria menos apta, menos resistente, porque ela é o acaso. Certo, pessoal? Tranquilos? Então, tomem cuidado com essa questão, que ela é uma questão bem importante, é uma questão que tem caído bastante em vestibular. Ah, bem, pessoal, outra questãozinha bem importante é a questão de tipos de seleção. Esses tipos de seleção é um gráfico que tem caído bastante em vestibulares, e é um gráfico assim, digamos assim, que os alunos às vezes acabam não entendendo como que acontece. Vou dar um exemplo aqui, vou pegar um exemplo, tá? De repente, um biólogo lá em 1980 fez uma pesquisa sobre a população de formiga, né, de repente lá numa ilha. E ele verificou que existem três fenótipos nessa ilha, certo? De repente existe uma aqui mais cinzinha, né? São da mesma espécie, mas tem fenótipos diferentes, tem características diferentes. Uma mais magrinha, mais cinzinha, né? Outra, de repente, aqui um pouquinho mais gordinha, mais marronzinha, e outra aqui com o abdômen mais desenvolvido. E ele percebeu, vamos supor que lá em 1980 ele fez uma pesquisa. Tá aqui, de repente, fez essa análise populacional aqui registrada pela linha verde, certo? Então, ele foi lá, publicou um artigo científico, disse, olha, que mais tem é essa daqui, ó. Essa aqui, a população dela é a predominante nessa ilha. Essa daqui tem pouco, essa daqui tem pouco. Certo, pessoal? Tranquilos? Aí o que que aconteceu? Daí eu cheguei, li esse artigo era lá de 1980. Aí eu li esse artigo, achei interessante, lá de 1980. Mas eu trabalho com esse ecossistema e eu percebi que, na verdade, essa daqui com a bundinha menorzinha, ela eu quase não estava encontrando. Aí eu fui e fiz uma pesquisa populacional. Agora, sei lá, em 2025. Estou fazendo uma situação hipotética, tá, pessoal? E aí, quando eu fiz essa análise populacional, eu percebi que praticamente essa daqui, ó, já não existia mais. Não achei mais essa formiga aqui. Achei pouquíssimo dessa com abdômen pequeno e achei praticamente todas com esse abdômen grande. Ou seja, houve uma mudança, houve um processo de seleção que alterou essa população. De repente, um predador que começou a comer mais a cinzinha, começou a comer mais a de bundinha pequena, né? Então, assim, o que aconteceu aqui? Aconteceu um processo de seleção que mudou a direção do processo evolutivo. Quando aquele cara tinha feito a pesquisa lá em 1980, ele percebeu que o que mais tinha era esse fenótipo intermediário aqui, certo? E hoje eu já estou percebendo, de repente, sei lá, 40 anos depois, eu percebi que não, essa população mudou o processo de seleção, ele se desviou. Houve então um processo de seleção. Essa seleção pode ser natural, né? Pode ser natural, de repente, porque um predador começou a comer mais essas. Ou cuidado, pessoal, pode ser um outro tipo de seleção.
De repente, houve a introdução de uma espécie invasora, houve a introdução de uma espécie exótica, que não era, de repente, uma espécie dessa população, mas o ser humano foi, de repente, levou para lá. Opa, daí a minha conclusão vai ser em cima disso. Ou, de repente, a gente começou a usar né, uma área onde a gente começou a utilizar um determinado agrotóxico, alguma coisa assim, né, um inseticida, alguma coisa assim, e houve essa mudança no processo de seleção. Cuidado, essa seleção não é natural, essa seleção é uma seleção mais artificial, certo, pessoal? Tomem cuidado com isso. Ah, mas essa seleção, vamos supor que eu fiz essa pesquisa e eu percebi que quem praticamente não tinha mais, de repente eram outros fenótipos mais externos. Esses caras aqui começaram a sumir. E o que já tinha mais, ele passou a predominar. Ou seja, na verdade, houve uma estabilização daquela tendência evolutiva que já existia. Essa é uma seleção chamada de estabilizadora. Se estabilizou, na verdade, já era uma tendência. Lá quando o pesquisador fez a pesquisa em 1980, ele já tinha percebido isso, ele já tinha percebido que essa característica intermediária era a que mais tinha. E eu, com a pesquisa que eu fiz agora, eu corroborei, eu reafirmei e disse que essa seleção natural, então, agora é uma seleção estabilizadora. Certo, pessoal? Ou pode acontecer o oposto. A gente pode encontrar o quê? A gente pode encontrar essa com a bundinha intermediária, que era a que mais tinha, passou a ser a que menos tem agora, nessa minha nova pesquisa. Então, está havendo uma disrupção, está havendo, é uma seleção que a gente chama de disruptiva, que inclusive acaba formando dois fenótipos, às vezes, bem diferentes. Esses fenótipos bem diferentes não necessariamente estão isolados geograficamente. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Ah, então, às vezes, isso pode estar favorecendo uma especiação, uma formação de novas espécies. Certo, pessoal? Tranquilos? Então, isso daí tem caído bastante, esses gráficos, e eu acho interessante que vocês tenham essa noção. Ah. Outra coisa, dentro de seleção artificial, o Mendel já observou isso. O Mendel observou isso com pombos, que na época os caras usavam muito pombo, correio, né? Não tinha WhatsApps, né? Então eles usavam muito pombo correio. Eles iam viajar, eles levavam pombos com eles que conseguiam voltar para casa, né? Independente de para onde eles viajassem, o pombo conseguia voltar para casa. Então, quando eles tinham alguma informação para mandar para casa, eles mandavam esses pombos, soltavam esses pombos que eles tinham levado com as cartinhas presas ali na patinha, e esse pombo voltava para casa e eles tinham a informação. Tá? Só que esses pombos, o Darwin já tinha percebido que eram informações informações de característica que eu digo, né? De repente, um determinado produtor gostava mais de um pombo cinza. Então, ele só criava pombo cinza. Né? Então, o que ele achava mais cinzinha, ele cruzava mais. Era o cara que ele mais dava comidinha, era o cara que ele mais cruzava, e assim por diante. E ele criava linhagens diferentes. E na própria agricultura, a gente fez muito disso. O exemplo clássico que aparece em tudo quanto é livro é em relação à mostarda, né? Porque a mostarda, através de processos de seleção artificial, deu origem à couve-flor, deu origem a brócolis, deu origem a repolho, deu origem àquela couve de Bruxelas. Tudo isso não foi por um processo de seleção natural, tudo isso foi um processo de seleção artificial, onde a gente queria uma característica e quando a gente tinha essa característica aparecendo mais, de repente, uma que surgiu com mais flores, com a flor mais, com cabo mais grossinho, assim por diante, opa, gostei dessa variedade, daí eu cruzava mais essa variedade. E essas escolhas feitas pelo homem fez com que surgisse toda essa variedade. Isso nós chamamos de seleção artificial, tá? Que foi feita pelo homem. Tem muitos exemplos disso. A gente vê isso hoje nas raças de cachorros, de gatos,
de qualquer animal que a gente tenha, que a gente faça a criação, né? Hoje em dia os pincherzinhos estão cada vez menor. Aí o cara pega aquele cachorrinho, aquele pincher, aquele cachorro do inferno, aquele bicho raivoso, né? Mas tá cada vez menor, cara. Só parece olho e dente. Né? Então, ele, na verdade, é por quê? Porque você acha bonitinho aquela figura meio, né, psicopata. Então ele acaba, na verdade, né, chamando mais atenção, o pessoal acaba gostando mais, achando engraçadinho, né, e acaba comprando mais, e os caras que cruzam acabam cruzando mais. E assim vai. Ou seja, mas eles gostam do pequenininho, o pequenininho vende mais, então eles começam a cruzar só os menorzinhos. E assim vai indo, geração após geração, nesse processo de seleção artificial, né? Nessa seleção feita pelo homem. Tá? Então, tomem bastante cuidado, que isso daí também foi observado, inclusive, pelo próprio Darwin, né? Que ele colocou: mas se ocorre isso ao longo de alguns séculos né, feito pelo ser humano, imagina na natureza que tem milhares e milhares de anos. Então ele imaginou que a seleção natural, foi base para ele desenvolver sua teoria. Tá? Quando a gente fala de evolução, por exemplo, vou usar dois exemplos aqui: evolução das plantas e evolução dos animais. Né? Todo o processo de especiação ele vai ganhando características e essas características podem permanecer nos seres a partir dali. Tá? Então, por exemplo, quando houve, né, por exemplo, nas plantas ali, nos musgos, nas briófitas, né, acabou tendo um mecanismo. Lembra que a briófita é uma planta que ela não desenvolveu, né, bem os seus tecidos de condução, xilema, floema bem desenvolvidos. Então ela não tem, por isso que ela tinha um pequeno porte. São plantas todas de pequeno porte. O que que aconteceu? Quando se desenvolveram as samambaias aqui, as pteridófitas, houve o quê? Houve um grande passo evolutivo. Qual foi esse passo evolutivo que aconteceu aqui no surgimento dessas plantas? Foi justamente o surgimento de vasos de condução. As plantas passaram a ter vasos de condução. Por isso elas conseguiram ter o quê? Todas a partir daqui começaram a ter um maior porte, começaram a desenvolver um porte muito maior. Então, esse porte muito maior foi um passo evolutivo importante para essas plantas. E foi desenvolvido através de quê? Através de vasos de condução. Então, percebam que houve aqui o quê? Houve aqui o surgimento de vasos, e esses vasos se desenvolveram bastante, no que a gente chama de samambaias. Tem aqui as licopodíneas, na verdade, essa aqui quase não cai em vestibular, que tem vasos, mas vasos não tão robustos. Isso aqui eu nunca vi cair em vestibular. O importante é o surgimento dos vasos. Então, se vocês perceberem, esse foi um passo evolutivo que deu tão certo que ele permaneceu em todos os vegetais a partir dali. Então, isso que a gente tem que perceber, que às vezes algum passo evolutivo, ele é um passo evolutivo certeiro, ele é um passo evolutivo que persiste a partir dali em todos os seres que desenvolveram aquela característica. Então, a presença de vasos de xilema e de floema foi algo que se desenvolveu para todas as plantas a partir dali, certo? Assim como, qual foi o grande outro passo evolutivo? O grande outro passo evolutivo foi o desenvolvimento de uma estrutura ao redor do embrião, porque todas essas plantas terrestres já tinham embrião, diferente das algas, tinha um embrião mais desenvolvido, só que esse embrião passou a ser, digamos assim, envolvido por uma estrutura de proteção, de cotilédones, de endosperma, toda uma estrutura que forma, que é o desenvolvimento, lembra, do óvulo, da semente. Então a planta passou a desenvolver as sementes. Tanto que começaram a ter desculpe, gimnospermas
angiospermas. Lembra? Tem esperma no nome, por quê? Porque são plantas que desenvolveram as sementes, e esperma quer dizer semente. Esse passo evolutivo foi fundamental para a reprodução, para não precisar mais da água para fazer a fecundação. Porque briófitas e pteridófitas precisavam da água para poder fazer a reprodução, justamente porque não desenvolveram a semente, certo? E daí o último grande passo evolutivo foi o desenvolvimento de flores bem estruturadas. Porque lembra que essas flores bem estruturadas, na verdade, é principalmente a presença de um ovário bem desenvolvido. E esse ovário vai formar o fruto. Lembra do pinhão, né? O pinhão é a semente, daí é uma gimnosperma. Então, a pinha, aquela estrutura de pinha, ela tem o óvulo, mas ela não tem um ovário bem desenvolvido. Como ela não tem um ovário bem desenvolvido, ela não forma fruto. Então, gimnosperma e angiosperma, a grande diferença foi justamente essa flor com esses ovários. Então, percebam que toda a classificação dos vegetais ela é dada em virtude de quê? De grandes passos evolutivos. Então, a evolução ela serve como base para todo o mecanismo de classificação dos vegetais e também dos animais. Pegar aqui como exemplo, de repente, os vertebrados. São grandes passos evolutivos que aconteceram. Por exemplo, os agnatos, né? Os agnatos são aqueles que não têm mandíbula. Cara, o desenvolvimento da mandíbula foi algo, digamos assim, tão importante para o animal que ele trouxe uma mudança que passou a permear por todos os animais a partir dali. E cria, inclusive, um grupo, né, bem estruturado de animais que têm essa característica em comum. Então, se eu pegar desde peixe, réptil, dentro dos, né, questão ali, aves, mamíferos, todos eles têm o quê? Todos eles têm, a partir de peixes ali, todos eles desenvolveram a mandíbula a partir de arcos faringianos do embrião. Então, essa mandíbula foi um passo evolutivo tão importante, são chamados gnatostomados, gnato quer dizer mandíbula, que foi um passo evolutivo que permaneceu a partir de todos ali. Outros passos evolutivos importantes, o desenvolvimento, de repente, de uma respiração com o pulmão desenvolvido, com o pulmão capaz de desenvolver no ambiente terrestre. Aqui, além dos pulmões, eu poderia colocar um outro grande passo evolutivo aqui, que o livro não colocou, mas é um outro grande passo evolutivo, que é o desenvolvimento dos anexos embrionários. Lembra o desenvolvimento? Opa! Desenvolvimento de. Não, mas aqui tá. Não tá o anfíbio, desculpe. Desenvolvimento de pulmões. E o outro grande passo seria a partir de répteis, que é o desenvolvimento de anexos embrionários, que daí foi a conquista efetiva do ambiente terrestre. Cuidado que já caiu isso uma vez na CAF. Tanto para plantas quanto para animais. Se eu pegar nas plantas, briófitas e pteridófitas vieram para o ambiente terrestre, mas elas não dominaram completamente o ambiente terrestre. Por quê? Por causa da reprodução. Assim como nos animais. Peixe aquático, anfíbio desenvolveu pulmão, veio para o ambiente terrestre, mas não desenvolveu a característica de reprodução no ambiente terrestre. A reprodução no ambiente terrestre, né, aqui ele colocou no livro, o garras ou unhas, legal, característica interessante, mas não é a característica que normalmente o vestibular vai cobrar. A característica que o vestibular vai cobrar, principalmente em relação a partir de répteis, foi deles terem desenvolvido anexos embrionários, entre eles o mais importante que a gente chama o âmnio. Por isso são chamados de animais amniotas. Que aí esses caras dominaram completamente o ambiente terrestre. Certo, pessoal? Então a gente tem essas características, são características importantes, são características que dão todo um aspecto evolutivo, né, que eu busquei aqui unir um pouquinho a questão dos seres vivos com a questão da
com a questão da evolução. Ah, certo, pessoal? Então vamos lá. O nosso segundo assunto de hoje, para a gente terminar então essa nossa primeira fase de revisões, ah, a ecologia. Ecologia também é outro assunto bem, né, frequente, ah, e que é interessante que a gente dê uma olhada aqui na ecologia, vocês deem uma revisada na ecologia. Ah. Então vamos lá, pessoal. Com relação aqui à ecologia, como eu falei para vocês hoje, mais no começo da aula, a gente passou a estudar no século XX não só mais o indivíduo, né? Então, lá no século XIX, se pegava um bichinho desse, se estudava o seu esqueleto, se estudava a sua circulação, as doenças, era tudo focado nesse cara. Aí pegava um outro indivíduo, estudava tudo em cima desse indivíduo. O século XX ele trouxe uma grande mudança para o estudo da biologia. Por quê? Porque no século XX eles começaram a estudar não apenas os indivíduos, eles passaram a estudar muito as populações. Então, a relação entre esses indivíduos se relacionam, eles estão vivendo no mesmo ambiente, eles estão compartilhando, eles podem estar competindo, eles estão reproduzindo. Então tem todo um nicho desses animais. Lembra que nicho e habitat não é apenas a questão de onde vive, qual é a profissão. Tomem cuidado com essa noção. Hoje em dia a gente trabalha a ideia de nicho, principalmente com todos os fatores limitantes e com todos os fatores positivos e negativos para uma determinada espécie. Então, por exemplo, a luz é um fator de repente que beneficia essa espécie, prejudica essa. E assim por diante, qualquer relação que se tenha é, é, de fator limitante, de fator que vai fazer uma população não se desenvolver, ou de um fator que vai promover uma determinada população, essa adaptação evolutiva que essa espécie teve é uma adaptação que faz parte do seu nicho. Então, por exemplo, sei lá, nós temos uma característica, de repente, de um sistema respiratório de tal jeito, nós temos uma reprodução de tal jeito e assim por diante. Vou usar um exemplo que eu estava falando esses tempos, inclusive na aula de medicina. Existe um hormônio, por exemplo, chamado de hormônio antimileriano. É um hormônio que, quando a menina está no seu ciclo hormonal, ela começa a desenvolver um folículo, ela começa a desenvolver um gameta, e esse folículo que tem, que é o gameta e as células estão ao redor, começa a produzir um hormônio chamado de hormônio antimileriano. Esse hormônio ele faz com que todos os outros folículos que estavam começando a se desenvolver também no ovário da menina passem a murchar, regridem. Ou seja, aquele que está um pouquinho à frente inibe os outros. Né? E eles viram folículos atrésicos, que a gente chama, eles não se desenvolvem. Isso faz com que a nossa espécie, por exemplo, seja uma espécie que a grande predominância é de gravidez única. Ou seja, isso faz parte do nosso nicho. Por que faz parte do nosso nicho? Porque a nossa espécie, ao longo da nossa evolução, percebeu, entre aspas, pessoal, quando eu falo percebeu, não foi assim, acordei de manhã e eu vou querer ter uma gravidez com um filho só. Não. O processo evolutivo humano fez com que a gravidez única de um único filho fossem mecanismos de gravidez mais eficientes. Nutria mais, protegia mais, podia ter uma gravidez mais longa, com menor chance de perder, e assim por diante. Então, a nossa espécie desenvolveu esse nicho, essa característica. Se eu pegar, de repente, lá um outro animal, de repente, que tenha sido muito mais presa, de repente, sei lá, pegar um coelho, ele, na verdade, acaba tendo o quê? Menos liberação desse hormônio antimileriano, ele faz com que o quê?
com que amadureçam diversos folículos ao mesmo tempo. E aí o que vai acontecer? Ela é muito comum, vocês não têm coelho com gestação única. Então ele tem uma ninhada com um monte de animais, um coelho, um rato e assim por diante. Então isso faz com que o quê? Faz parte do nicho. Percebam que foi um processo evolutivo que aconteceu e que foram melhorias que foram acontecendo ao longo do tempo que deram toda a característica, então, que a gente tem como espécie, certo? Então, toda essa relação que a gente tinha com predadores, toda essa relação que a gente tinha com a capacidade de ter ou não o alimento, toda a necessidade reprodutiva, tudo isso faz parte do nosso nicho. E a gente, no século XX, passou a estudar não apenas o hormônio, não apenas o folículo, começou a estudar essa relação com a ecologia, começou a estudar essa relação com a evolução. Isso que ganhou um grande corpo à biologia no século XX. Esse estudo. Então a gente passou a estudar as populações e não apenas as populações, que são os indivíduos de mesma espécie. A gente passou a estudar também as comunidades. Cuidado com esse nome, pessoal. Comunidade, então, são diversas populações que estão vivendo de forma harmônica ou estão vivendo de forma desarmônica. As relações elas podem acontecer e serem harmônicas ou desarmônicas, tanto que a relação também pode ser dentro dos indivíduos de mesma espécie. Lembra que tem relação intraespecífica e tem relação interespecífica. Então tomem cuidado com essa questão, certo, pessoal? E aí nós vamos ter essa questão da da evolução e da ecologia envolvidas. Lembrando que a comunidade, então, são o quê? São diversas populações que interagem entre si. Só que daí começou a se perceber que essas interações não são apenas entre as populações. O que vai gerar a minha característica como nicho, por exemplo, de repente ter um animal que, sei lá, esses dias eu estava falando em sala de aula ali, essa semana, eu falei em sala de aula de uma questão que caiu na CAF uma vez, de um ratinho que não bebe água. Um ratinho do deserto que não bebe água. Ué, mas de onde vem a água desse animal? Vem da respiração celular. Lembra que respiração celular forma gás carbônico e água. E esse ratinho, ele acabou desenvolvendo, então, faz parte do nicho dele utilizar essa água, essa pouca água que ele tem, da respiração celular. Certo? Então, o que acontece? Isso faz parte do nicho dele. Mas isso foi criado por um processo evolutivo ao longo de milhares de anos, de uma evolução em relação a outra população? Não. Em relação a um fator do meio, em relação à falta de água. E a água, por exemplo, a quantidade de água em um ambiente não é um ser vivo, não é outra população. E aí que surgiu o conceito de ecossistema. Então, o ecossistema, ele não é apenas os seres vivos que estão ali. O ecossistema também é o quê? Também é todo o conjunto, além da comunidade, é todo o conjunto de fatores abióticos, é todo com luz, salinidade, quantidade de água e assim por diante, ou seja, é todo o fator físico e químico do ambiente que faz com que essas espécies, num processo evolutivo, desenvolvam o seu nicho, desenvolva a sua característica. Certo, pessoal? Então, a gente tem esse nicho, essa característica bem definida ao longo de um processo evolutivo, e por isso que eu uni essas matérias, né? De ecologia e de evolução, que elas são matérias que têm uma característica bem importante, digamos assim, elas têm uma relação muito importante entre elas. E se eu pegar todos os ecossistemas do planeta Terra, ou seja, todo local que pode existir vida no planeta Terra, a gente tem o que a gente chama de biosfera. Então, esses são, digamos assim, os sistemas ecológicos que a gente criou para estudar a ecologia. Então, esses conceitos são conceitos básicos e conceitos bem importantes, ter essa definição. E daí, onde essa determinada espécie evoluiu
criou todo esse nicho. Esse ratinho, o habitat dele é onde ele o quê? Onde ele evoluiu e onde ele criou todo esse nicho para se adaptar a esse ambiente. Esse ambiente tem o quê? Tem outros seres vivos, tem predadores, tem presas, tem bichinhos que estão, sei lá, parasitando ele está comendo uma planta. Tudo isso foi um histórico evolutivo, concordam com isso, pessoal? Tudo isso foi um histórico que fez com que ele desenvolvesse todas essas características. O seu sistema respiratório, o seu sistema circulatório, o seu tipo de dente, tudo tudo isso foi um processo evolutivo. Então ele vive nesse ambiente. E esse ambiente onde ele desenvolveu todas essas características, nós chamamos de habitat. Então não relacione só mais a questão de endereço e profissão, não. Tenho essa visão um pouco mais ampla, unida com a própria evolução desse cara dentro desse ambiente. E o que é uma espécie exótica, então? É uma espécie que teve a sua evolução num outro ambiente e por algum motivo ela foi trazida para um ambiente que não é o ambiente em que ela tem todas as suas relações ecológicas estabelecidas. Tá? Então, por exemplo, aquele peixe-leão lá que está acabando com um ecossistema no nosso Nordeste, lá na região lá do Fernando Noronha, tudo. É um peixe lindo. Só que ele é um peixe que ele está acabando com um ecossistema porque ele é um peixe que não tem predadores. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, é uma espécie exótica, né? E assim por diante. Quando a gente traz uma espécie exótica de repente de outro ambiente, às vezes nem é intencional, tá? O trazer uma espécie exótica, às vezes pode ser, sei lá, no casco de um navio, né? Por isso que quando vocês chegam no aeroporto, vocês não podem ficar trazendo, quando vocês vão viajar para fora do país, vocês não podem ficar trazendo plantinha, ficar trazendo comidas que de repente não estejam industrializadas, assim por diante, né? Não é porque eles não querem que. Não, é porque eles não querem a entrada de uma espécie exótica no país. E essa espécie exótica pode ser uma espécie microbiana. Então tomem cuidado com essa questão, tá? De um conhecimento um pouco maior de habitat e de nicho. Isso daí é um ponto bem importante. Tá? Bem, pessoal, os níveis tróficos. Quando a gente fala em níveis tróficos, a gente só deixa eu aqui só um minutinho. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala em níveis tróficos, a gente fala então trófos, lembra? Autotrófico, heterotrófico. A gente está falando em níveis alimentares, porque todo ecossistema tem uma relação alimentar. Por quê? Só que detalhe, pessoal, quando a gente fala nessa relação alimentar, eu queria que vocês também tivessem uma relação um pouquinho mais ampla. O que seria um ser produtor, dentro de uma ecologia, dentro desse estudo? Cuidado com isso. Galera, ser produtor é um cara capaz de pegar moléculas inorgânicas, como gás carbônico, como água, como sais minerais, e transformar em moléculas orgânicas. Para fazer isso, eles precisam de alguma fonte de energia, porque lembra que a molécula orgânica ela tem mais energia do que as moléculas inorgânicas. Então, para uma planta pegar gás carbônico e água e conseguir transformar em carboidrato, lipídio, proteína, para ela conseguir fazer essa transformação dessas moléculas, ela, na verdade, precisa de uma fonte de energia. Então, percebam que quando a gente fala em produtores, a gente está falando em seres capazes de pegar moléculas inorgânicas, transformar em moléculas orgânicas com a absorção de energia do meio. Essa energia pode ser a luz,
né, no caso da fotossíntese, que é a mais predominante, ou pode ser até de uma reação química, por exemplo, nos seres que fazem quimiossíntese. Então, na verdade, em um ambiente, em um ecossistema, o cara que é capaz de fazer isso, o cara que é capaz de pegar moléculas inorgânicas e formar moléculas orgânicas, a gente chama de produtor. Então, tome bastante cuidado com esse conceito. Não fiquem só naquele, é autotrófico. Não, mano. Saquem o que que é o autotrófico. O autotrófico é o cara capaz de pegar moléculas inorgânicas, pegar a energia do ambiente e conseguir formar moléculas energéticas. Essas moléculas energéticas, elas vão passar de um nível trófico para o outro, através de relações alimentares, através de relações que podem ser de predatismo, através de relações que podem ser de parasitismo, de herbovirismo. Ou seja, alguém vai comer alguém e esse alguém comer alguém, ele está comendo por quê? Porque ele é heterotrófico. Ele está comendo porque ele não consegue, então, produzir as suas próprias moléculas orgânicas. Certo, pessoal? Então, o que que vai acontecer? Um consumidor primário é o cara que está consumindo o produtor. Então, ele é um consumidor primário, ele é um herbívoro, ele faz herbovirismo. Tá? Esse cara, de repente, aqui, né, esse servinho aqui, ele está comendo a planta. Um consumidor secundário, ele vai se alimentar dos consumidores primários. E assim forma-se uma cadeia alimentar. Esta cadeia alimentar, né, ela é uma cadeia aonde ela, quando ela é unidirecional, né, quando a gente está representando determinados seres ali, eu estou representando nessa cadeia a planta, esse cervo, e essa onça. Se eu estou representando isso, eu estou representando uma cadeia alimentar. Por quê? Porque ela está sendo unidirecional. Normalmente no ecossistema não existem cadeias alimentares. Cadeia alimentar existe no meu estudo. É muito difícil eu ter uma relação trófica em que todos os seres passem alimento sempre para o mesmo, né, a mesma presa, sempre o mesmo predador e assim por diante. O ecossistema tem que ser muito restrito para isso acontecer. Mas é uma forma de estudo. Eu estou estudando esta cadeia alimentar, porque normalmente num ecossistema a gente tem as teias alimentares. Elas são muito ramificadas, elas são muito diversificadas. Certo, pessoal? Então a gente tem daí o que a gente chama das teias alimentares. Tá? Mas, mesmo em teias alimentares, a gente tem o que a gente chama dos níveis tróficos. Às vezes, um determinado ser ele pode ocupar mais de um nível trófico. Ele pode comer planta, ele pode comer outros animais, ele pode comer animais de diversos níveis tróficos e assim por diante. Então, só tomem cuidado com aquela questãozinha que envolve colocação de espécie exótica no ambiente, tá? De repente, eu coloco um animal que passou a se alimentar desse cervo aqui também. Óbvio que essa população vai cair, vai prejudicar a população de cervo, vai cair a população de onça e assim por diante. Né? Então tomem cuidado com isso. Galera, decompositores também são seres heterotróficos. São fungos. Esses fungos, essas bactérias que estão no meio, na verdade, são seres que também estão fazendo o quê? Também estão pegando a matéria orgânica que seguiu nessa cadeia alimentar e eles estão, digamos assim, meio que por último, os últimos caras que estão consumindo essa matéria orgânica que foi produzida lá pela planta. Tá? Não necessariamente, tá, pessoal? Mas é porque dentro de uma cadeia alimentar eles são os últimos. Eles são os caras que sempre vão comer todo mundo. Né? São os caras que todo mundo vai sofrer ação, todas as populações vão sofrer ação dos decompositores. Certo, pessoal? Tranquilos? Então, a gente tem essa ação aqui dos decompositores. É uma ação que vai pegar essas moléculas orgânicas e formar moléculas inorgânicas novamente. Faz parte de um nicho principal desses seres. Não é que a gente não faça isso, a gente também faz isso quando a gente está fazendo respiração celular. A gente também está pegando matéria orgânica e transformando em matéria inorgânica numa respiração celular. Mas essa não é a nossa função dentro de uma relação trófica em termos de ecossistema. Por isso que esses decompositores têm um nome específico, né, dessa decomposição da matéria orgânica, devolvendo então essa matéria inorgânica
para o meio ambiente. Certo, pessoal? Então, cuidado que disso a gente pode ter o quê? A gente pode ter uma representação gráfica, que pode ser de número, por exemplo, o número de produtores, o número de consumidores, e assim por diante. Lembra, vai formar uma pirâmide. Essa pirâmide dividida em níveis tróficos, ah, e essa divisão de níveis tróficos é uma divisão importante, é uma divisão que, de repente, óbvio, normalmente a gente vai ter que ter mais produtores do que consumidores primários, e assim sucessivamente. Pode haver inversão disso, principalmente na de número, pode. Por exemplo, uma árvore pode alimentar centenas de passarinhos, então eu teria árvore como produtor se eu estivesse fazendo uma pirâmide de número com um indivíduo, de repente, nesse ecossistema que eu estou representando, e ela está alimentando centenas de passarinhos. Cada passarinho está alimentando milhares de piolhos. E assim por diante. Então, na verdade, a gente pode estar representando essa pirâmide pode ser invertida. Ah, tranquilos, tomem cuidado com essa questão. Essa pirâmide pode ser usada para falar de bioacumulação, de efeito cumulativo. Então, quando a gente fala em bioacumulação, em efeito cumulativo, a gente fala, por exemplo, do DDT, de metais pesados, mercúrio e assim por diante. A gente pode usar essa ideia de pirâmides, por quê? Porque normalmente ali zooplâncton, fitoplâncton, eles podem, de repente, cada fitoplâncton, se ele pegar ali receber um acúmulo de DDT, né, de um agrotóxico, que hoje em dia se fala bastante, né? E ali, ó, ele recebeu ali uma parte por milhão, assim, absurdamente pequena. Só que quando um zooplâncton come um fitoplâncton, né, quando de repente um protozoário, unicelular, ele come uma alga unicelular, ele não vai comer uma alga só ao longo da sua vida, ele vai comer milhares de algas ao longo da sua vida. Vocês já comeram, ao longo da vida de vocês, centenas de vezes o peso que vocês têm hoje, ou não? Se vocês pararem, em quanto tempo vocês comem o peso do corpo de vocês? Né? De repente vocês têm aí, sei lá, tem aí 50 quilos. Quanto tempo uma menina aí de 50 quilos, um menino aí de 50 quilos, vai demorar para comer 50 quilos? Eu acredito que em 2 meses vocês comam 50 quilos de comida. Ah, então, assim, comer 1 quilo de comida por dia ao longo de 3, 4 refeições não é. Tem gente que come o seu próprio peso, o equivalente ao seu próprio peso em alguns dias, né? Mas estou falando de pessoas normais, né? Pessoas, né? Mas então, todo ser vivo, ele acaba o quê? Ele acaba se alimentando, né? Muito mais do que o seu peso. Então, toda vez que um fitoplâncton vai comer, na verdade, zooplâncton vai comer um fitoplâncton, ele vai comer milhares e milhares. E vai acumular esse DDT, vai acumular esse mercúrio e assim por diante. Ah? E daí um peixe pequeno, ele também não vai comer a marrequinha de plâncton, ele vai comer muito plâncton. E vai acumulando ao longo da vida. Então, essa concentração, se vocês notarem, quando chega lá no nível trófico, lá em cima, né, aquela concentração de um monte de zero ali, ela vai chegar lá em cima no último nível trófico, vai estar numa proporção de 25 partes por milhão. Então vocês percebem que ah, é, é, vocês percebem que ela é uma, uma relação, né, de efeito cumulativo ou de bioacumulação. Hoje em dia está se falando bastante disso, por causa de mercúrio, por causa de agrotóxicos, né? O biólogo gosta de falar muito da questão do agrotóxico, né? Que eles até mudaram o nome para defensivos agrícolas. É agrotóxico mesmo. O Brasil aprovou centenas de agrotóxicos que país nenhum do mundo usa mais e a gente aqui usa. Então, tanto que vocês podem ver, galera.
Eu sempre conto que eu gostava muito de andar de moto, agora não tem mais. Mas a gente vai ficando velho, né? Mas eu me lembro que eu viajava muito de moto. Cara, quando eu viajava de moto, era incrível, assim, a viseira do capacete, tu tinha que parar de 100 em 100 quilômetros para limpar a viseira, rosto, porque a quantidade de inseto que tinha na viseira era absurda. Hoje tu vai daqui para São Paulo, a viseira nem suja. Por quê? Porque a quantidade de insetos ela reduziu absurdamente, né? E isso porque a gente tem ainda nessas estradas ambientes que normalmente não são tão de, 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 de regiões agrícolas. A gente pegar aqui em Santa Catarina, né? Então, assim, muita mata ao redor das. E mesmo assim, a gente não vê mais inseto. Por isso eles gostam de falar das abelhas, por exemplo, que estão sofrendo muito com isso, né? Essa relação é uma relação importante. Bem, ciclos biogeoquímicos, outra questãozinha importante. Vamos lá. Dentro dos ciclos biogeoquímicos, ciclo do carbono e do nitrogênio são os dois mais importantes. Tá? Ciclo do carbono, lembrem-se que, como eu falei para vocês, um produtor é um cara que vai ser capaz de quê? De pegar um monte de moléculas inorgânicas, né, como gás carbônico e água, e transformar em moléculas orgânicas. Tá? Então, galera, olhem só. Se eu pegar, por exemplo, uma planta, quando ela vai fazer fotossíntese, ela vai pegar. Lembra que quando vocês estudam química orgânica, toda molécula orgânica, seja carboidrato, lipídio, proteína, vitaminas, ácidos nucleicos, DNA e RNA, a base é carbono. A base é carbono. Então, galera, olha só. Se a base é carbono, esse carbono vem da onde? Vem do CO2. Então, uma planta, quando ela está produzindo todas as moléculas orgânicas que ela possui, DNA, RNA, lipídio, proteína, todas as moléculas orgânicas que a planta está produzindo, o esqueleto de carbono que ela tem é um esqueleto que vem do CO2. Então, CO2 não é só para fazer glicose, pessoal. CO2 é para fazer toda a molécula orgânica que esses produtores estão produzindo. Certo, pessoal? Tranquilos? Então, quando uma planta está crescendo, ela está tirando gás carbônico da atmosfera. Isso a gente chama, inclusive, países de primeiro mundo pagam para isso, porque eles não têm mais a fonte de vegetação que a gente tem, e daí eles pagam os créditos de carbono, os famosos créditos de carbono. Né? Por quê? Porque toda planta que está crescendo, ela é o quê? Toda floresta em pé, ela está absorvendo o gás carbônico da atmosfera em nível mundial. Certo, pessoal? Inclusive, por exemplo, quando a gente pega um combustível fóssil, a gente está pegando um carbono que estava lá embaixo da Terra e nunca mais viria para o ambiente externo aqui. Nunca mais viria para a atmosfera. E quando a gente pega um combustível fóssil, então, a gente está pegando esse carbono que estava lá no petróleo e está botando ele na atmosfera. Qual a diferença para o biodiesel e para o etanol? Justamente está relacionado com esse ciclo do carbono. O meu carro, que se eu estou usando álcool, ele, na verdade, está liberando gás carbônico também, monóxido de carbono, gás carbônico na atmosfera? Tá. Só que esse gás carbônico era um gás carbônico que já estava na atmosfera. A cana foi lá, pegou esse gás carbônico da atmosfera, produziu o açúcar. A gente foi lá, pegou esse açúcar, fermentou esse açúcar, lembra fermentação? Destilou esse álcool, fez a destilação do álcool e botou esse álcool no carro. Então, esse gás carbônico que o meu carro está liberando, de repente, com o álcool, ou que um caminhão está liberando com biodiesel, é um gás carbônico que já fazia parte da atmosfera. Certo? Então, por isso que eles estão gostando bastante de cobrar essa ideia de ciclo do carbono. Então, é só se ligar que toda molécula orgânica, o carbono vem do CO2. Então, bem importante isso. E daí tem a ver justamente com aquecimento global e assim por diante, que é importante. Galera, quando a gente pega ciclo do nitrogênio, lembrem-se que a maior parte do nitrogênio da atmosfera, dos gases atmosféricos, é nitrogênio. Só que é o nitrogênio na forma de N2.
E pouquíssimos seres vivos são capazes de pegar esse nitrogênio, por exemplo, colocar num aminoácido, colocar numa. Lembra que tem bases nitrogenadas no DNA e no RNA? Então, os seres vivos, eles querem pegar esse nitrogênio e colocar nas moléculas orgânicas, principalmente proteínas e ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, quando uma planta, por exemplo, está querendo fazer o seu DNA, ela tem que ter fósforo, que são os sais minerais, ela tem que ter carbono, que vem do CO2, ela tem que ter um monte de hidrogênio. Lembra que todo hidrogênio da molécula orgânica, não se esqueçam disso, pessoal, vem da água. A água é a fonte do hidrogênio das moléculas orgânicas. Lembra que na fotossíntese, a planta utiliza a água como fonte de quê? Como fonte de hidrogênio. Então, quando vocês pegam uma molécula de lipídio, que é basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio, da onde vem esse carbono e esse oxigênio do lipídio? Vem do CO2. E da onde vem esse monte de hidrogênio que tem no lipídio? Vem da água. Cuidado com isso. Ah, isso é detalhe bem importante. E quando eu quero produzir, quando uma planta quer produzir uma proteína, ela vai ter que ter carbono, hidrogênio, oxigênio, que vem do CO2 e da água, e vai ter que ter uma fonte de nitrogênio, porque lembra, grupo aminoácido, tem que ter um grupo amina. Então, esse nitrogênio vai ter que vir, de repente, ou do solo, normalmente do solo. Poucas plantas, a maior parte das plantas não vai absorver o nitrogênio na forma de amônia. Aqui, a amônia. A maior forma de absorção é na forma de nitrato. Cuidado com isso. Então, o nitrato é a maior forma de absorção pelas raízes das plantas. Inclusive, tem plantas que fazem aquela simbiose, lembra aquela troca com bactérias e fungos, que são as leguminosas, que elas fazem essa troca com plantas que têm vagem, né? Feijão, soja, assim por diante. Elas fazem essa simbiose com bactérias e fungos para obter esse nitrato. Um nitrato muito importante. Outro detalhe: se eu pegar amônia, amônia pode ser transformada em. Eu nunca sei onde é que está o risquinho. A amônia pode ser transformada em nitrito e depois o nitrito ser transformado em nitrato. Cuidado com essa relação, tá? As bactérias que fazem esses nitrossomas e nitrobacters, que fazem essa reação química no ambiente, fazem para obter energia. Isso é um detalhe bem interessante. Na verdade, as bactérias nitrossomas e nitrobacters que transformam amônia em nitrito e depois o nitrito em nitrato, que é o mais aproveitável pelas plantas, elas fazem isso para fazer quimiossíntese, porque essa é uma reação de oxidação. E lembra que quimiossíntese é a produção de matéria orgânica utilizando a energia de uma reação química. Por isso, quimiossíntese. Ah? Então, daí esses seres, essas plantas vão absorver esse nitrogênio do meio. Outro detalhe que o vestibular gosta bastante, a CAF adora, é a questão das relações. Galera, é muita relação. E às vezes eles botam um texto para vocês interpretarem. Eu peguei aqui do livro do Amabilis o que estava assim mais em evidência, que são as relações interespecíficas. Relações com espécies diferentes. Está aqui uma espécie A, uma espécie B. Então lembrem-se que pode haver uma relação entre uma espécie A e uma espécie B. Essa relação, por exemplo, uma competição entre duas espécies vai ser prejudicial para as duas espécies. Sempre que existe uma competição, as duas são prejudicadas. As duas disputam a mesma água, as duas disputam a mesma presa e assim por diante. Elas vão, mesmo que uma conquiste mais a presa do que a outra, mesmo que uma de repente tenha mais vantagem do que a outra, é como se uma saísse mais prejudicada, outra saísse menos prejudicada, mas as duas saem prejudicadas. Ah?
Relações tróficas, interações tróficas, as mais comuns são predatismo e parasitismo e herbovirismo. Depende do que come. Né? Então, predatismo, relação entre predador e presa. Herbovirismo, quando está comendo uma planta. Né? E parasitismo, quando está pegando o alimento de outro ser vivo para si, matando ou não, né? Essa relação entre parasita e hospedeiro pode matar ou não. Né? Mutualismo. Mutualismo é uma relação em que os dois saem beneficiados. Isso é um detalhe bem importante. Esse mutualismo, em que os dois saem beneficiados, ele pode diferenciar num comensalismo quando ele perde muito a questão da obrigatoriedade, desculpe, da protocooperação, quando essa relação não é tão obrigatória. Tomem cuidado que a CAF normalmente tem colocado como relações mutualísticas. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Comensalismo é quando uma é beneficiada e a outra não é nem beneficiada e nem prejudicada. Lembra o tubarão com a rêmora? Aquele peixe que fica comendo o restinho do tubarão ali. O tubarão não está sendo nem beneficiado e nem prejudicado. Certo, pessoal? Tranquilos? Então, é uma relação chamada de comensalismo. Quando essa relação de comensalismo, ela pode ter uma variação, por exemplo. Ela pode ser o inquilinismo, quando um ser vive dentro do outro. Então o peixe agulha que vive lá dentro do pepino do mar. Né? Então essas relações são relações muito importantes que a CAF gosta bastante, principalmente dessas interespecíficas. São as que a CAF mais gosta, são as que a CAF mais trabalha com vocês. Com relação, para a gente terminar aqui, a poluição, lembrem-se que quando a gente fala em gases do efeito estufa não necessariamente não é uma coisa ruim necessariamente, tá, pessoal? Quando a gente fala em efeito estufa, só existe vida na Terra por causa do efeito estufa. O efeito estufa tem os gases do efeito estufa, né? Gases com nitrogênio, gases com carbono, o próprio vapor de água. Eles, na verdade, fazem o quê? Eles seguram, né, os raios, como disse uma vez um cara numa redação do Enem, os raios ultraviolentos, né? A gente vê coisa, né? Eles seguram, na verdade, essa radiação e fazem com que haja uma estabilidade na temperatura do ambiente. O grande problema é o desequilíbrio ambiental. Tome cuidado com isso. Então, quando a gente fala em aquecimento global, a gente está falando no quê? Que quando eu estou aumentando os gases do efeito estufa, ou seja, normalmente eles vão relacionar com o que a gente chama de interferência antrópica, influência do homem no ambiente. Então, aqui vocês percebem, foi feito um estudo que, se não houvesse a influência do homem no ambiente, a temperatura se manteria nessa faixa azul aqui, ó, nessa linha azul, ao longo das décadas, dos séculos aqui. Então a gente tem, sem a influência humana, provavelmente a temperatura estaria seguindo esse gráfico, segundo os estudos. Só que com a interferência do homem, o que acontece? A temperatura segue essa linha vermelha. Essa linha vermelha, na verdade, ela segue o aumento da temperatura. Vocês vão dizer, professor, mas é meio grau, é 1 grau. Cara, 1 grau na temperatura da Terra é coisa pra caramba. É muita coisa. Cuidado que é o seguinte, galera, tomem cuidado, porque eu já vi isso daí até em discurso de professores. É, é óbvio que existem linhas, às vezes, de pensamento diferentes. Isso aqui não é uma coisa tão fácil de se comprovar. Então, existem linhas de pensamento que dizem que, não, isso daqui é um efeito natural. Não, não, não. Galera, para o biólogo, jamais isso aqui vai ser uma coisa natural. Então, quando vocês ouvem esse tipo de discussão, tem videozinho no YouTube, tem. Galera, assim, ó, o cara que vai fazer a prova de vocês é um biólogo. O biólogo não engole essa de que não é a ação do homem que está gerando o aquecimento do planeta. Para o biólogo,
É nossa ação, é a ação antrópica que está gerando o problema do aquecimento global. Então, galera, tomem cuidado com essa visão, que às vezes vocês veem videozinhos, aí eu já vi até professor falando. Isso é uma outra visão, mas não é a visão do biólogo. O biólogo coloca que é justamente o desequilíbrio na liberação de metano, de gás carbônico, de CO2, que está aumentando esses gases, chamados gases do efeito estufa, e que estão levando isso a um aquecimento global. Certo, pessoal? Então, cuidado com essas visões às vezes diferentes, porque quem vai fazer a prova de vocês não é um cara com essa visão, é um cara com a visão justamente de que essas são consequências antrópicas, consequências geradas pelo ser humano. Certo, pessoal? Tranquilos então? Então, tinha preparado para vocês essa aula hoje. Espero que vocês, né, tenham mais essa semana aí né, com bastante, digamos assim, concentração. Como eu falei para vocês lá no começo da aula, né, se preparem bem para a prova, façam digamos assim, uma boa preparação em termos de logística do ambiente, assim por diante. Então, façam isso, né? Preparem-se, a alimentação, tudo isso faz parte de uma boa prova. Tudo isso, todo esse planejamento faz parte de uma boa prova. Ah? E eu espero, de repente, um dia, sei lá, vê-los aí em alguma faculdade, em algum congresso de medicina aí que de repente eu esteja participando, vocês estejam também, né, num futuro. Se me reconhecerem, falem comigo. Vou ficar muito feliz em saber que daqui a pouco eu vou estar encontrando vocês aí em congressos de medicina, né? Então, isso daí vai me deixar muito feliz. E espero que vocês tenham, então, todo o sucesso. E no que precisarem da gente, a gente está sempre aqui. A gente está sempre, né, disposto a ajudar vocês e fazer com que vocês alcancem, né, os grandes objetivos da vida de vocês. Certo, pessoal? Essa é a nossa função, essa é a nossa, é o que a gente escolheu para a nossa vida, né? Assim como vocês também escolheram, né, esse outro caminho, que é um caminho lindo, que é o caminho da medicina. Certo, pessoal? Então, um grande beijo para vocês e até mais. O dia que vierem em Floripa também, deem um pulo lá para falar com a gente. Tá bom, povo? Beijão, até mais. Eu vou sair e vou deixar a sala aberta. Tá bom? Tchau, tchau, povo.